Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, nós queremos apresentar a vida da pastora Patrícia na palma das tuas mãos agora. Deus, aqui tem um testemunho de vida maravilhoso, que o Senhor tem feito, tem guardado esta mulher, tem dado sabedoria, força, renovado a cada dia a esperança e a fé dela no Senhor. Agora, meu Senhor, eu te peço que o Senhor guarde a casa dela, guarda os filhos, guarda o esposo, guarda tudo que ela tem, porque todo ataque do inferno contra ela, nós repreendemos agora. Toda seta enviada seja queimada agora, toda palavra liberada contra ela seja desfeita agora, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida dela uma unção especial agora, dobrada do teu Espírito. E eu ministro sobre ela a ousadia, o discernimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá. A paz do Senhor para as irmãs. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que Deus fez na minha vida. Eu costumo dizer que eu fui provada e aprovada no Senhor. E a melhor coisa que temos é passar pela experiência com Deus, porque sem Ele a gente não consegue. Eu falo que se não fosse Deus na minha vida, eu não seria nada, ou não seria, digamos, já não sou nada. Ainda sem Ele, eu acho que eu não seria nada mesmo. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, eu nasci, vim de um lar com pais bem jovens. Minha mãe tinha 16 anos quando eu nasci. Meu pai também era muito novo, tinha 23, era caminhoneiro. Mas, assim, pessoas com muita ousadia. Pessoas não tinham Deus. Eles conheceram a Deus depois que eu já tinha uns 3 anos de vida. E eles começaram a lutar e conhecer a Deus. E foram abençoados, começaram a ser prósperos financeiramente. E foram crescendo muito. Com, acho que uns 15 anos de crente, o meu pai virou pastor, foi dirigir igreja. Deus usou de uma forma muito especial para abrir igrejas, construir, e foi muito ousado e abençoado. E eu cresci vendo pessoas assim que me incentivaram muito, que me ensinaram muito. Eu olhava para o meu pai e eu dizia assim: quando eu crescer, que eu for namorar, eu quero um homem como meu pai é. Tamanha era a minha admiração pelo meu pai, pela minha mãe, assim, uma mulher de fé, uma mulher de oração, que eu falava assim: eu não preciso de orar. Tudo que eu quero com Deus, eu peço para a senhora fala com Ele, e Ele responde. Tamanha, assim, era a admiração que eu tinha pelos meus pais. Me casei nova também, com 18 anos. E no ano de 2000, muita gente falava que o mundo ia acabar. E para mim, realmente, o mundo acabou, no ano de 2000. Eu descobri no comecinho do ano, antes disso, o meu pai procurou o nosso pastor presidente e disse assim: pastor, eu não quero mais dirigir igreja. Eu quero agora trabalhar para mim, eu quero ganhar dinheiro, eu vou investir nos meus negócios, eu quero abrir mão da igreja. E assim ele fez, ele abriu mão. Só que Satanás aproveitou essa brecha, essa oportunidade que ele falou de abrir mão das coisas do Senhor para fazer para si. E Satanás, ele aproveita um espaçozinho só. E foi isso que aconteceu. Nesse intervalo, ele se envolveu com uma das nossas funcionárias da empresa. E eles tiveram um romance durante um tempo. Eu descobri, falei para minha mãe. E os dias foram se passando. Decidiram que não iam se separar, que ele ia terminar esse romance. Só que Satanás, ele não deixa as coisas da forma que estava, não volta. Ele aproveitou a oportunidade. E meu pai fingia que tinha terminado esse romance, não terminou, continuou. Essa moça se engravidou dele, achando que um erro tamparia outro erro. Eles fizeram um aborto. E um pecado foi puxando outro pecado, um abismo puxou outro abismo. E quando foi no mês de junho de 2000, eles planejaram, a amante e o meu pai, e matou a minha mãe. Isso para mim, eu tinha 21 anos, 2 irmãos menores, um de 11 e um de 15.
o nosso mundo acabou. A nossa vida acabou. E naquele momento de dor, de tristeza, a gente começou a descobrir outros rolos, outros erros do meu pai. O meu pai foi se envolvido com outras funcionárias. A decepção foi muito grande do meu herói, a pessoa que eu admirava, que eu respeitava tanto, que eu queria ter como exemplo de pai, de marido, foi fazendo assim, me entristecendo tanto. E os dias se passaram, com 3 dias que a mãe tinha morrido, ele me fez uma proposta assim, absurda. Ele me procurou e falou assim, eu queria, junto com um time meu, ele falou assim, eu queria te propor uma coisa. Se você falar para a polícia que foi você que mandou matar a sua mãe, eles não vão achar nada contra você, mas contra mim vai achar. Aquilo para mim foi um momento de mais dores ainda. Eu já estava assim, muito arrebentada com tudo que estava acontecendo. Eu saí da sala, deixei ele sozinho. Foi assim, era muita decepção que eu tinha. E os dias foram se passando. Quando menos de completar um mês, ele foi preso. E ele preso, ele continuou fazendo mais besteira, ele engravidou uma outra moça, ele continuou se envolvendo com essa mulher que ela foi presa também junto com ele. Eles continuaram juntos por um tempo. E eram muitas dores, eram muitas decepções que eu tinha cada dia com meu pai. Durante 7 meses eu visitei ele, eu pagava as coisas para ele, advogados, fazia coisa errada também, porque eu pagava delegado para ele ficar numa cela separada, coisa que não devia, mas eu era induzida por ele para poder seguir tudo aquilo. E ele falava assim, que se eu não fizesse as coisas que ele me pedia, que ele ia suicidar e eu ia pagar pela morte dele. Então, assim, a cada dia que passava, mais dores eu tinha. E aquilo foi nascendo uma raiz de amargura muito grande no meu coração. Eu comecei a ficar com medo de todo mundo, com medo de tudo. Eu tinha muito medo do meu marido, porque Satanás falava ao meu ouvido, a mesma coisa que seu pai fez com a sua mãe, seu marido vai fazer com você. E eu tinha medo, eu olhava debaixo da cama, eu olhava debaixo do travesseiro, eu só dormia depois que meu marido já estava dormindo. Tamanho foi a tortura que eu vivi, e eu já não aguentava mais viver aquela tortura. Eu falava, Deus, eu já não aguento mais. E quando estava completando 7 meses, Deus usou uma pessoa para falar comigo. E eu falei para ela assim, olha, eu não dou conta mais, tá? E relatei tudo o que estava acontecendo. E Deus usou essa pessoa para falar comigo como amiga, não foi como em profecia, não, mas eu sei que ela foi boca de Deus na minha vida. E ela me incentivou a mudar a minha vida, a minha história. E nisso, ela de um lado, e Deus usando a pastora Cássia, de outro lado, sobre perdão. Ela falava assim, Patrícia, você tem que perdoar seu pai. Você tem que perdoar seu pai. Eu falei assim, eu tenho que perdoar ele, mas se ele arrepender do que ele fez, como que eu vou perdoar alguém que não se arrepende? Eu automaticamente estava julgando ele também, e não era isso que Deus queria. O tempo se passou, ele foi condenado a 14 anos e meio, ele ficou preso durante mais de 5 anos em regime fechado, depois conseguiu um habeas corpus. Deus usou também meu esposo para poder ajudá-lo. Um dia ele acordou e falou assim, meu marido acordou e falou assim, Deus falou comigo que é para mim ajudar seu pai, o que você acha? Eu disse, se foi Deus que falou, você obedece. E eu deixei, eu segui. E ele foi lá e descobriu uma lacuna na lei onde ele conseguiu o habeas corpus para ele. E ele foi lá dar notícia para o meu pai, lá no CEPAIGO. Aí meu pai falou assim, agradeceu ele pegou e falou assim, eu quero te falar que eu quero dirigir um culto de ações de graça lá em casa, pelo habeas corpus, e eu quero que vocês vão. O Elias falou assim, não, vou falar com a Patrícia direitinho e a gente vai. E os dias se passaram, ele organizou esse culto e ligou para a gente. Até o pastor Silson, mais a Luísa, a família foi convidada também. A gente combinou para ir juntos. Aí, quando está faltando assim, meia hora para mim ir, meu irmão me liga e fala assim, você sabe o que tem na casa do meu pai hoje? Eu falei, disse que é um culto de ação de graça. Ele falou assim, não, é o casamento do meu pai. Eu falei, não, você está doido. Ele falou assim, não, é o casamento. Eu falei assim, e você vem? Eu falei, eu não sei, eu vou pensar. Aí, aquele momento assim, deu um momento de desespero. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer fazer comigo? Eu já tinha ido 3 vezes no meu pai, liberado perdão para ele e pedido perdão para ele.
porque perdão não é por vontade, é por mandamento. E eu fiz por obediência a Deus, porque não era fácil. Você perceber assim, que o seu herói, que o seu pai, a pessoa que você admirava, fez isso com a sua mãe. Para mim, assim, era muito difícil, era muita tortura para mim. Mas eu fui lá como cumprimento da palavra do Senhor. E o Senhor começou a me honrar através daí. Nesse dia desse culto de ações de graça na casa dele, que eu cheguei, a família do meu pai tinha se revoltado muito contra mim, porque queria que eu vendesse todos os bens que a gente tinha para poder tirar ele da cadeia. E a família da minha mãe queria que eu tirasse tudo que era de direito dele para ele ficar sem nada, porque ele já tinha tirado a vida da minha mãe. Então, assim, eu ficava numa guerra muito difícil e não tinha apoio de ninguém. Tanto é que hoje nós temos 3 filhos, tivemos o nascimento dos 3 filhos, nunca recebi uma visita de nenhum parente. Durante a gravidez, tive um aborto também, nunca tive apoio de ninguém da família. E, então, assim, isso era coisa que me doía muito, porque quando a minha mãe estava viva, ela falava assim: o dia que a Patrícia tiver filho, não vai prestar, não. Eu vou tomar eles dela. Então, assim, foram coisas que eu sonhei como mãe, e eu não tive a oportunidade disso. E os dias foram se passando, e nesse dia eu já tinha os 3 filhos. A minha caçulinha estava com uns 6 meses, mais ou menos. Eu estava amamentando ela. Eu escondida numa sala, assim, num ambiente horrível, porque estava toda a família do meu pai, eu muito tensa, muito preocupada. Como que seria? Eu cheguei, já estava começando. Aí um pastor, que é tio do meu esposo, pegou e começou a falar, dirigiu o culto. Ele falou assim: Patrícia, eu quero dizer que eu estou muito feliz por você estar aqui. E Deus começou a usar ele para falar comigo. Ele falou assim: eu sei que é momento de cura, de restauração, a família toda reunida. E aquilo ali foi mexendo muito comigo. E Deus foi terminando a obra na minha vida. Eu fui sentindo um bálsamo no meu coração, uma alegria, porque o Senhor foi falando comigo, o Senhor foi terminando o tratamento dele na minha vida. Eu falo que eu terminei de ser curada nesse dia desse culto diante da família. Quando terminou o culto, os meus tios vieram em mim, me pedir perdão, falaram que estavam errados, que queriam aproximar da gente. Assim, foi quando eles conheceram os meus filhos. Então, assim, foi um momento muito gratificante para mim. Ter aquele momento família, eu olhava neles, eu não lembrava de nada que tinha acontecido para trás. O ressentimento não tinha. Eu só vivia assim, a minha família estão abraçando, cuidando dos meus filhos. Eu só via esse momento. Eu falava: Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? O Senhor está me restaurando. E foi assim, uma alegria muito grande que eu senti no meu coração nesse dia. Eles pediram para a gente poder ir passar o Natal com eles. Isso era mais ou menos mês de novembro. Aí foi uma experiência muito interessante que nós passamos esse Natal de 2007. A minha pequenininha estava com uns 3 para 4 meses, ela deu conjuntivite. E com isso, toda a família pegou. Eu, Eliés e os outros 2 meninos. E era muito engraçado, porque todo mundo assim olhava para a gente e já se afastava. E a família do Eliés sempre se reúne no Natal. Aí eles ligaram, ele falou assim: olha, tia, eu não vou poder estar com vocês, não, porque está todo mundo com conjuntivite e tal. Aí ela: Deus me livre, é mesmo? Vocês não aparecem aqui então, não. A gente sentiu assim, discriminado, digamos assim. Aí quando meu pai ligou, na véspera do Natal, ele falou: olha, a família, está todo mundo esperando vocês. Ele falou assim: nós não vamos poder ir, não. Está todo mundo com conjuntivite e é muito perigoso por causa das outras crianças, das outras pessoas. Eles: não, pode vir, se alguém tiver que pegar, vai pegar, não tem nada a ver. E aquilo, assim, para mim, foi um momento de complemento mais ainda dessa cura. Eu falei: Deus, se eles não estão discriminando a gente, se a gente está mesmo assim, eles querem nos receber, e nós fomos, chegou lá, abraçou a gente, beijava, e pegava meus meninos e cuidava o tempo todo. Nós passamos a noite inteira lá, e no outro dia sobrou comida como normal, todo Natal. Falaram: a gente está esperando vocês. E passou o dia com a gente, ninguém pegou conjuntivite, ninguém teve nada, e os meus meninos se sentiram muito amados e respeitados, porque assim, em todo lugar, todo mundo corria. Então, assim, a gente vê assim, que as coisas que Deus faz são tremendas. E os dias foram se passando, e Deus foi falando ao meu coração, e mais algumas coisas ainda precisavam de ser complementadas no meu testemunho, na minha vida. Eu tinha muita vontade que o meu pai
assumisse o que tinha feito, que meu pai conversasse com a gente sobre o assunto, que a gente não se falava sobre isso. E Deus é tão tremendo que quando eu estava na presença do meu pai, em alguns momentos de aniversário dos meus filhos, que eu convidava, ou que eu fui na casa dele durante esse período, depois dessa cura, eu não conseguia lembrar de nada do que tinha acontecido. Parece que Deus, assim, tirava da minha cabeça. Eu planejava, eu falava assim, não, se eu vou encontrar com meu pai, eu quero perguntar isso e isso para ele. Quando eu chegava na frente dele, eu não conseguia lembrar de nada. Era assim, tão gratificante estar junto, que eu não conseguia. Eu falava assim, Deus... E depois que eu saía, eu ficava assim, mas por que eu não falei? Eu não lembrei disso. E os dias foram se passando. No ano passado, no mês de março, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com meu marido. E nessa viagem, Deus usou um pastor. Falou assim, Patrícia, hoje você vai dar o testemunho. Falou na quinta-feira, no domingo você vai dar o seu testemunho. Eu falei, não, eu não estou preparada ainda. Ele falou assim, não, você está, você vai falar. E quando eu falei, Júlio, o pastor Júlio, lá no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu não posso falar ainda, tem alguma coisa que eu preciso de liberar ainda. Ele falou, o que é? Eu falei, não, o Gesiel, filho do pastor Albino, ele faz parte da minha história. Eu fiquei sabendo que ele estava chegando. Eu falei assim, ele faz parte, porque o meu pai alega que quando ele esfriou na fé, que ele abandonou o cargo dele de pastor, foi porque o Gesiel teve aquele problema com ele. Ele falou assim, então vai ser sua ótima oportunidade, porque o Gesiel já contou o testemunho dele na igreja e ele está chegando aí. Eu falei, piorou. Eu nunca falei com ele aí, que eu não vou falar mesmo. Ele falou, vai. E o Gesiel chegou lá. Aí o pastor pegou e falou para ele, falou assim, Gesiel, a Patrícia vai contar o testemunho dela e ela vai falar em você. Ele falou assim, ela tem total liberdade. E depois que ela falar o testemunho, nós dois vamos conversar. E eu falei, então tá bom então. E assim foi. Eu fui para a igreja, chegou lá e falou assim, eu posso filmar? Você falando? Eu falei, pode. Ele sentou como que... A distância era menor entre eu e a Valéria. Ele sentou no lugar da Valéria. E começou a filmar. E eu olhava para ele ali, e Deus falando comigo, e eu contando meu testemunho, eu falava assim, Deus, o Senhor quer fazer o quê na minha vida? Ainda botando o Gesiel na minha frente ainda. E foi um momento de cura tão tremendo de Deus, que eu falei assim, Gesiel, eu quero te pedir perdão. Eu quero liberar o perdão sobre a sua vida. Porque meu pai acusou você de ser o pivô da distância dele com Deus. E tudo que aconteceu na minha vida foi por causa de você. E eu quero liberar o perdão sobre a sua vida. E hoje é um culto de Santa Ceia, eu quero participar com você aqui. E foi um momento assim, muito forte, a gente chorou muito, ele me pediu perdão também. E ele subiu ao altar. Isso, com poucos meses depois, o Gesiel morreu. E eu tive a oportunidade de pedir perdão para ele. E nessa gravação, eu não sabia que estava sendo gravado na igreja também. E que o pastor até me passou essa gravação, foi onde eu reproduzi o CD e o DVD, onde Deus complementa a obra na minha vida, filmado, através da vida do Gesiel. E foi assim, algo muito grande que Deus fez, a liberação. Eu sinto assim, que tudo o que aconteceu, até em relação à liberação da vida do Gesiel, foi através desse perdão também. Porque se ele tivesse morrido, eu não tivesse pedido perdão para ele, eu ainda estaria presa em alguma coisa. Mas o Senhor me deu a oportunidade e eu não perdi. E o tempo foi se passando. Perdão é algo que a gente tem que fazer todos os dias, que a gente tem que pedir todo dia. E quando foi... Há uns 20 dias atrás, o meu pai ligou em casa e falou para o meu marido assim, eu preciso de visitar vocês. Você me recebe na sua casa? Ele falou assim, claro. Eu estou viajando agora, quando eu chegar eu ligo para o senhor. Aí Eliezer chegou na quarta-feira da semana passada, atrasada, e ligou para ele. Eu liguei para os meus 2 irmãos, falei assim, eu preciso de vocês aqui em casa hoje. Aí eles falaram assim, para quê? Eu falei, não, vem aqui, meu pai vai vir aqui, eu quero vocês aqui. A minha irmã, eu não vou de jeito nenhum. Eu falei, você vem. Ela falou assim, então eu vou por você. Eu falei, já tá bom, vem por causa de mim que a gente resolve aqui. E assim, eles chegaram. Meu pai levou o maior susto quando viu eles entrando em casa. Aí ele falou assim, ele ficou sentado no sofá um tempo, procurando um jeito para começar a falar. E eu orando no Espírito, eu falei, Deus, o Senhor complementa essa obra, e é hoje. E o tempo foi passando. Meu marido demorou em cima, ele aproveitando a ausência do Eliezer para ficar assim, não, quanto mais ele demorar, mais o tempo eu tenho. E os minutos foram se passando, mas foram minutos muito longos.
porque eu sabia que algo ia acontecer muito forte ali após. E o Eliezer desceu, ele falou assim: bom, eu estou aqui, eu vim aqui para pedir perdão para vocês. Aí eu glorifiquei em espírito na hora, eu falei: Deus, a minha vitória está terminando agora, eu estou recebendo o resto da minha cura. E a gente começou a falar, e ele foi falando. Aí depois eu pedi a palavra, eu falei assim: olha, o senhor não sabe, mas eu tenho um CD que eu gravei, e eu profetizo todos os dias que eu liberei o perdão sobre a vida do Senhor, que eu liberei o perdão sobre a vida da Rose, sobre a vida do irmão dela e do rapaz que estava junto na hora da morte da minha mãe. Eu falei assim: eu profetizo todos os dias que vocês estão liberados, na minha vida não está presa a isso. E ele estapalou o olho para mim assim, porque ele achava que eu tinha um coração muito duro, mas Deus começou a mudar aqui a minha história também, perante os olhos dele. Aí o meu irmão pegou e falou assim: não, pai, eu já falei para o senhor que eu estou liberado, já tem dias, a gente já se falou sobre isso. Aí ele falou assim: Priscila, agora é sua vez. Aí eu falei: não, eu libero. A única coisa que eu tenho para falar para o senhor é que eu não dou conta de ficar puxando o saco do senhor. Aí a gente começou a rir com a colocação dela, porque não era isso que ela queria falar. Ela só falou assim: eu não dou conta de conviver, né? Aí eu falei assim, ela falou assim: não, eu não dou conta ainda de estar junto, mas eu não tenho nada contra o senhor não, mas eu preciso de um tempo. E eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou assim: pode fazer, hoje eu estou aqui para responder tudo que vocês quiserem saber. Eu falei: Deus, é hoje. Aí ela pegou e falou assim: não, eu só queria saber do senhor se o senhor sabia que a Rose ia matar minha mãe. Aí ele pegou e falou assim: diante de Deus. Aí eu falei: pode parar, aqui dentro não. Ele ia fazer um juramento ali naquele momento. Eu falei: não, pode parar, não faz isso não. Eu falei: está muito vago esse perdão, vamos ser mais abertos nesse perdão. Eu falei assim: eu quero falar para o senhor que eu libero perdão sobre a vida do senhor, diante de Deus, diante de todo mundo que está aqui, porque o senhor planejou junto com a Rose e matou minha mãe. Eu libero perdão para o senhor, aquele dia no telefone que o senhor falou que o senhor amava ela mais do que qualquer coisa. Eu libero perdão para o senhor, porque o senhor me propôs que era para mim aceitar, para mim falar que eu que tinha mandado matar minha mãe. E tudo que eu lembrava das coisas que meu pai me feriu durante esses 13 anos, eu falei para ele. E eu falei para ele assim: eu estou falando para o senhor diante de Deus, sem estar julgando o senhor. Eu tenho meu coração tranquilo, eu não estou aqui para julgar. O senhor já foi condenado pela lei dos homens, já cumpriu pena, já pagou. Diante de Deus, o senhor conhece o seu coração. O senhor é autoridade espiritual sobre a minha vida. Eu estou sobre a autoridade espiritual do Senhor. E o Senhor tem que me abençoar. Então assim, eu libero perdão. E fui falando tudo o que eu lembrava. Eu falei para ele que eu liberava perdão sobre a vida dele. E foi assim, momentos assim muito marcantes que Deus fez. Depois os meus irmãos aproveitaram assim, e ninguém teve mais assunto, ninguém falou mais nada, porque eu acho que eu falei tudo que todo mundo queria que falasse. Aí na hora que terminou, meu marido pegou e falou assim: agora vamos fazer uma oração para selar isso que Deus fez. E aí ele fez a oração pela gente, todo mundo chorou. Aí depois o Eliezer pegou e falou assim: agora o senhor vai fazer uma oração pelos meus. Ele: não precisa não, você já orou. Ele falou assim: não, o senhor é autoridade sobre eles, o senhor vai orar. Aí ele começou a orar e abençoar cada um de nós. E ele começou a profetizar que por muito tempo ele tinha orado para que Deus promovesse aquele oportunidade e não estava tendo. Ele, como conhecedor da palavra, estava perdendo essa oportunidade. E assim, para mim foi muito bonito saber que meu pai, mesmo depois de tanto erro, de tantas profundidade, digamos, de pecado que ele entrou, o Senhor ainda estava dando mais uma oportunidade para ele. Ele estava sendo resgatado ainda, porque ele estava falando coisas como conhecedor da palavra. E assim, eu fiquei muito grata. Aí terminou aquele momento, a gente foi jantar. Ele suava igual um menino na hora da janta. Eu falei assim: o que é isso? Isso é emoção? O que é que está acontecendo? Ele falou assim: ai, está tudo aflorado hoje. Mas assim, eu pude ver o que Deus está fazendo através de atitude, através de não desistir. Eu fui atrás dele.
eu falo que a pastora Cássia não desistiu de mim por muitas vezes. Ela ficou no meu pé, falou, você tem que ir pedir perdão. Eu falei, não, eu não dou conta disso. Ela falou, você dá conta. E assim, pessoas que Deus coloca do nosso lado. Às vezes Deus põe uma pessoa assim, uma amiga da igreja, para nos perturbar, que a gente às vezes acha que é perturbação. Nossa, mas fulano não larga do meu pé. Mas é que Deus está usando ela para nos abençoar, para a gente ser bênção na vida delas. E é isso que a gente tem que saber, tem que discernir, falar, Senhor, o que está acontecendo? Para que fulano de tal está junto comigo? É para ser bênção? É para mim ser bênção na vida dela? Então assim, e foi o que aconteceu em relação à vida da pastora Cássia. Hoje a gente tem assim um amor especial, às vezes muita gente não entende, mas a gente passou por experiências muito fortes, de noites acordada, a gente chorando junto e pedindo a Deus misericórdia para que Deus resgatasse e restaurasse a minha vida, restaurasse o meu casamento, o meu lar, a minha família. Hoje, agora nós completamos em novembro 15 anos de casados. Nós temos 3 filhos, temos um de 11, um de 8 e uma de 6, que vai fazer 6. Assim, a gente tem vivido experiências muito grandes com Deus, através de atitude, através do amor, através do perdão. Eu falei que semana passada eu tive digamos, eu fiquei chateada com a atitude do meu marido, e eu queria que ele, digamos, se redimisse aos meus olhos, né? E me pedisse perdão, porque ele tinha me machucado naquele momento. E ele não fez da forma que eu queria, na minha cabeça. Aí os minutos se passaram, o tempo se passou, e eu falei assim, Deus, aquilo que eu prego, aquilo que eu falo que o Senhor fez na minha vida, eu tenho que pôr em prática todos os dias. E eu cheguei nele e falei assim, você me feriu, você falou que ia fazer algo comigo e você não fez, mas eu quero liberar o perdão sobre a sua vida. Eu te respeito, você é autoridade sobre a minha vida, e me perdoa, porque eu esperei que você fosse falar algo que você não falou para mim, mas eu não vou esperar, eu vou te falar o que eu queria ouvir. Aí ele falou assim, não estou entendendo o que Deus está fazendo com você. Eu falei, nem entende, mas eu falei assim, coloquei como meta na minha vida, eu falei assim, eu não vou esperar a amargura crescer no meu coração, eu vou lá, vou cortar ela antes que dê raiz, porque quem é presa ao problema sou eu, não é ele. Ele nem estava sabendo que eu estava chateada. E a mesma coisa que a gente tem que estar atento ao que Deus tem feito na nossa vida, no nosso coração. Se Deus tem falado para a gente pedir perdão, para a gente procurar alguém, vamos na ousadia, não por vontade, porque se você for esperar a vontade de vir, você não vai. Você tem que falar assim, não, Deus, vai comigo, me ajuda, me dê força para que eu possa liberar o perdão sobre a fulana de tal. Porque às vezes um líder nos machuca, um marido nos machuca, um filho nos machuca, os pais nos machucam, o pastor nos machuca, tanta gente, os amigos, porque quando são as pessoas mais próximas da gente que nos machuca, porque se são os longe, não afeta o nosso coração, aquilo não entra no nosso coração. O que dói são as pessoas mais próximas da gente. Então, assim, para que eu estou aqui hoje também, além de contar minha experiência, eu queria orar com vocês, com mulheres que precisam de ter essa ousadia, mulheres que precisam de liberar o perdão, de dar o perdão, porque às vezes a gente impede as pessoas também de serem abençoadas. A pessoa nos pede perdão, a gente fala assim, não, eu te perdoo, mas ignora a pessoa, passa por ela, finge que não está vendo, mas que a gente possa pedir a Deus, Senhor, trata no meu coração, cura meu coração de verdade, para que eu possa estar liberando essa pessoa, para que eu possa estar abençoando essa pessoa, porque essas pessoas precisam ser tratadas e ser curadas pelo Senhor, e nós não podemos ser impedimento. Foi uma das palavras que eu falei para minha irmã no telefone, eu falei assim, eu não quero ser impedimento na vida do meu pai, ele quer se redimir, ele quer consertar, vamos abençoar a vida dele, vamos junto com ele, vamos liberar o perdão, vamos dar o perdão para ele, vamos pedir perdão para ele, porque a gente também julgou ele, a gente também condenou ele, e não é isso que Deus quer, não é isso que Deus tem para a nossa vida. Então eu queria convidar vocês aqui na frente, porque, só para você entender, contar um pouquinho da história também, a pastora Marisete, há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio mais ou menos, estava numa viagem de descanso, foi ela e o marido passear, e Deus a incomodou lá nesse lugar, com o título do meu CD. Ela falou assim, eu não sei se é um CD, se é um livro, o que é que Deus vai te usar para fazer sobre o seu perdão. Mas o título é Um Perdão que Seria Imperdoável.
Falei, pastor, é muito forte, mas é isso que Deus tem feito. Por onde eu tenho passado, vidas têm sido tratadas, vidas têm sido curadas. Porque ela falou assim, não, se você conseguiu perdoar seu pai, que matou a sua mãe, eu perdoar o fulano de tal é muito fácil. E às vezes é isso mesmo. E eu falo assim, hoje eu tenho um lar abençoado, restaurado. O Senhor tem nos abençoado, nos prosperado, com saúde, com bênção, com graça. Mas tudo através de uma atitude, de perdoar e de pedir perdão. Então eu quero orar com vocês, com quem precisar, de pedir esse perdão, de liberar esse perdão para serem tratadas, serem curadas. Eu quero convidar as pastoras, as missionárias aqui na frente, para que possam estar orando por essas vidas que precisam disso aí. Eu queria que você saísse do seu lugar e pudesse vir aqui à frente e falar assim, eu preciso disso, eu preciso dessa ajuda, eu preciso desse apoio, eu preciso ser restaurada. Porque o Senhor nos dá essa oportunidade para que a gente possa ser tratada todos os dias, para que a gente possa liberar para pessoas que nos feriram, pessoas que às vezes abusaram de você, às vezes você tem marca no seu corpo de abuso de alguma coisa e que você precisa ser restaurada, ser curada, ser tratada. Às vezes alguém machucou um filho seu, às vezes alguém machucou um ente querido seu e você carrega essa marca no seu coração. Peça hoje, Senhor, para estar te liberando, para estar te libertando, para estar tirando esse fardo das suas costas. Não aceita isso não, esse jugo na sua vida. Em nome de Jesus, eu vou estar descendo para a gente poder estar orando junto. As pastoras podem orar mesmo. Anseia por águas, assim eu sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escutando meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra
Oração é mandamento, irmã, não é sentimento. Então feche os seus olhos. Se o Espírito de Deus trouxer no seu coração alguém que você precisa perdoar, comece a liberar essa vida. Fala: Deus, em nome de Jesus, eu libero a vida do fulano. Você que veio aqui à frente, fala o nome da pessoa, libera a vida dessa pessoa. Tem telefone, se você não tem coragem ainda de falar, liga para essa pessoa, pede perdão, mas que a sua vida saia daqui nessa tarde limpa, sem fardos, abençoada pelo Senhor, ungida pelo Espírito de Deus. Oh, Jesus, nós chamamos, cante com louvor nessa tarde. Olha o que Ele quer fazer com você nessa tarde. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Sente, não converse não, ouça o cante, fale só com o Senhor agora, porque o Espírito de Deus está nesse lugar e vai limpar o meu e o seu coração, vai nos dar direção nessa tarde, vai nos ensinar a caminhar com amor do lado das pessoas, as quais o Senhor determina estar do nosso lado. Oh, Pai, no nome de Jesus. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MNI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.